Bem-vindos! Estamos aqui hoje para apresentar e falar segredos da joalheria. Num bate-papo, vou começar a apresentar para vocês esse universo tão antigo que é a joalheria artesanal de bancada. Meu nome é Flávio Franco, sou artista plástico de formação, joalheiro de criação e estou aqui hoje para começar a contar esse mistério tão fantástico que é a joalheria. Não teria como eu começar a falar da joalheria sem falar do precursor da joalheria para mim e para a joalheria do Brasil. Eu vou apresentar hoje para vocês meu tio, Carlos Salem, que foi quem, quando eu era pequenininho, me introduziu nesse universo tão fantástico que é a joalheria. Apresentando tio Carlos Salem. Olá, eu sou Carlos Salem, sou professor de joalheria há 40 anos, mas eu quero então falar um pouquinho dessa história de professor de joalheria, porque isso não existia, né? A joalheria sempre foi um ofício muito fechado dentro das oficinas, das corporações de ofício, né? Era um segredo guardado a 7 chaves. E na década de 60, vários artistas no mundo todo se voltaram para essa área e começaram a desenhar joias. Então, começou a haver uma interferência de gente que não conhecia a técnica de joalheria dentro da joalheria. Esse foi um momento onde se mudou muita coisa em termos de desenho e em termos de técnica também. No Brasil, quando eu comecei a fazer joia, e eu também não era da joalheria, eu vi o trabalho de uma joalheira, Ulla Johnson, e me fascinei com aquilo e resolvi que queria fazer joia. E não existia, em 78 eu comecei, não existia escola, não existia como aprender a fazer joia, a não ser que você entrasse numa oficina, como empregado e ficasse ali anos a fio, né, galgando postos, né? Começava varrendo, ia para a politriz, depois até chegar na bancada, eram anos. Em 82, se montou uma escola de joalheria. Já existiam vários artistas que tinham aprendido essa técnica de alguma maneira e se montou uma escola de joalheria, que na época foi uma grande escola, que é a Escola Nova, em São Paulo. E na época da Escola Nova, outros artistas também montaram escola. Então tinham 4 ou 5 escolas aí, de repente surgiram. Eu comecei a minha escola em 84, né? E a partir daí, a gente começou a formar artistas joalheiros. Então, esses artistas tiveram que aprender técnicas de joalheria para poder desenvolver os seus trabalhos. Bom, né, o Flávio começou como? Essa introdução eu vou falar como eu comecei. Eu estava um dia brincando em casa, segurando a minha mamadeira, e meu tio, com uma voz muito incisiva, a hora que eu vi, ele tirou a mamadeira e me deu uma lima. E eu comecei a limar e não parei de limar até hoje. Lógico que isso é uma brincadeira. Na realidade, meu tio começou a me ensinar joalheria quando eu tinha 12 anos de idade. Ele começou, inclusive, com desenho, não foi nem com joalheria. E ele tinha acabado de voltar de uma comunidade naturalista em Mato Grosso e ele tinha um aspecto bem diferente daquele do dia a dia. E eu me encantei aí com o aspecto dele, com toda aquela magia. E uma das primeiras referências que eu tenho do meu tio, assim, no ofício da joalheria, um dia minha mãe me levou para fazer uma visita e ele estava fundindo, era um final de tarde, ele estava fundindo na casa dele, num tambor grande, e tudo era dourado. E eu tinha um apreço muito grande por fogo nessa época, adorava pôr fogo em tudo que eu encontrava. E a hora que eu vi aquela chama toda, a joalheria me cativou. Então, assim, até eu brinco que eu não sei o que veio primeiro, se foi a paixão pela joalheria ou pelo fogo. Então, a partir daí, eu comecei a querer entender o que era aquela magia. E aí o meu tio começou, quase numa linguagem de ofício, graças a Deus eu não tive que começar varrendo o chão, embora ele me fez varrer muito o chão, a começar a aprender joalheria. Na verdade, estudava numa escola meio quarteirão de casa, então saía da escola, ia para minha casa e ficava mexendo nas ferramentas e tal. Desde o início se entusiasmou, né, e começou a fazer joia. Aí eu dava muita aula, ele estava lá no meio, acabava me ajudando a dar aula, enfim, começou, fazem 40 anos isso, quase. Já que nós estamos falando aí do ofício antigo e existe hoje uma mega tecnologia, eu gostaria de, assim, se me ajudasse a pensar, tio, a tecnologia hoje está
em auxílio da joalheria artesanal ou ela virou o grande vilão? Não. A tecnologia hoje ela é totalmente voltada para o comércio, para a joia industrial. Eu vou responder uma pergunta que me fazem muitas vezes. O aluno quer começar a desenhar e fala, eu estou em dúvida se eu faço um desenho manual ou se eu faço um desenho no Rhino. E a resposta mais clara para isso é o seguinte: o Rhino é um programa de modelagem. Então, se você quer substituir a bancada, o ourives, você vai para o Rhino, porque ali você vai produzir o modelo, né? O universo criativo, ele não é muito compatível com todas as regras lógicas de um programa de computador. Então, ali não é o lugar adequado para você soltar a tua imaginação e criar. Então, se a proposta é criação, é um desenho manual. Aí, depois disto, vai para o computador para modelar. Então, vamos lá, modelagem, a tecnologia hoje, ela se desenvolveu em função da comercialização. O que eu costumo fazer com os alunos, né, quando começam a comercializar? Eu acho que uma parte do trabalho vai ser voltada para isso. Você vai mandar alguém fazer isso no Rhino para você, e imprimir em 3D e vai para a fábrica e tal, para você ter preço e ter, enfim, poder concorrer no mercado. Agora, a joalheria de arte não tem nada a ver com isso. A joalheria de arte são essas técnicas tradicionais de bancada e o desenho manual. Tio, para quem está assistindo, quer começar o universo da joalheria artesanal, qual caminho você aconselharia? Bom, essa é uma pergunta que a gente tem que digerir para muitas pessoas que procuram a gente, né, no curso. A pessoa muitas vezes gosta de joalheria, tem um fascínio, já teve uma ideia e não sei por onde eu começo. Pelo desenho ou pela joalheria. Eu procuro, assim, sentir um pouco o universo da pessoa. Tem pessoas que são mais voltadas no primeiro momento para o desenho, já tem uma cabeça por aí e tal, né? E tem pessoas que mais voltadas para a questão artesanal, precisam desse contato físico, né? Estão buscando isso. Com certeza, as duas coisas ela vai ter que fazer. Se ela quiser ter um trabalho consistente em joalheria, ela vai ter que ter uma experiência de bancada e vai ter que ter uma experiência de desenho para poder elaborar e registrar e, enfim, você consegue criar muito mais quando põe no papel, né, do que só na bancada. Mas não existe uma ordem de início, a pessoa pode iniciar tanto no desenho quanto na joalheria. O sonho da gente sempre foi que fosse as duas coisas, né? Que a pessoa começasse, então, mas hoje pela pressa do mundo e o pouco tempo que todo mundo tem, é difícil uma pessoa se dispor a fazer um curso ou muito mais longo, né, ou com 2 aulas por semana, 3 aulas por semana. O ideal seria começar nos dois. Quando a gente consegue, a gente aconselha que a pessoa comece o desenho e a joalheria, até porque dentro do método que eu desenvolvi, o processo de desenho e o processo de joalheria são as mesmas peças, as mesmas técnicas. Né? E isso é um diferencial muito legal, porque assim, a tua proposta de ensinar desenho da joalheria não é uma coisa travada. Você ensina a desenhar pensando como um joalheiro pensa a construção de uma joia. Porque foi como eu aprendi. Eu aprendi fazendo joia e também sou autodidata enquanto desenho. Porque não tinha curso de desenho. O curso de desenho, eu tive que aprender sozinho esse desenho. E é um curso que eu montei na mesma metodologia do ensino de bancada de joalheria. Né? Então, não precisa sair do Brasil para aprender joalheria? Não só não precisa, como não deve, né? Porque o brasileiro tem outra cabeça. A gente aqui compra um objeto, começa a usar, quando não resolve, vai procurar no manual onde está, né? Não lê primeiro o manual inteiro. Essa é a cabeça de brasileiro. Existem, inclusive, determinações na época do Império, onde se aconselhava, a coroa aconselhava a não se fazer joia na frente dos escravos, porque esses escravos viam uma vez sendo feito aquilo e aprendiam, né? E aí é uma história que uma hora a gente pode falar um pouco mais, porque escravos, inclusive joalheiros, valiam muito mais do que um escravo normal, né?
aprende-se muito fácil e o brasileiro não tem essa cabeça. Então, o que a gente ensina aqui enquanto técnica não deve nada ao que se ensina lá fora, e a velocidade do ensino nosso aqui é muito maior. Então, um aluno aqui com 2 anos de joalheria, se ele for um bom aluno, ele sabe fazer quase tudo, ele já é um joalheiro formado, né? Ao passo que conheço cursos de 2 anos na Suíça, onde a pessoa me disse que foi fazer um anel no último semestre dos 2 anos, né? É uma cabeça que aqui não funciona, brasileiro não aguenta isso, ficar 2 anos esperando para fazer um anel, né? A gente tem que ser mais veloz, né? A gente vive num país onde a moeda muda, a política muda, o conceito social, infelizmente, muda. E então é muito veloz e a gente precisa dessa velocidade na bancada, a gente precisa dessa velocidade no ofício. Então, assim, a gente ensina joalheria numa velocidade muito mais rápida. Tanto que no seu curso, o que eu vejo é que, em média, no curso básico, por exemplo, se a cada 2 aulas sai com uma joia pronta. Sim, né? sim. Gente, chegamos ao fim dessa entrevista. Eu queria primeiro agradecer meu tio, Carlos Salem, com know-how aí de 45 anos de joalheria. Obrigado por essa primeira entrevista. E vai ter outras, a gente vai trazê-lo novamente, pode ter certeza disso. E gostaria, assim, que, na medida do possível, vocês se inscrevessem no canal, inclusive para poderem fazer perguntas e a gente poder tirar dúvidas e ampliar esse universo. Então, assim, bem-vindo aos Segredos da Joalheria. Eu queria pedir que vocês compartilhassem esse vídeo e mandassem sugestões de temas. Tá bom. Muito obrigado. Repete. Eu não consigo. Não, é muita coisa, ele vai se enrolar. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem Não consigo. Mas você pode parar e continuar, entendeu? Você está falando e mandassem sugestões, depois ele corta e edita. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem e... Deixa que eu falo, é tio, né? Que vocês se inscrevessem no canal e compartilhassem, mandando sugestão de temas. Nós estamos aqui para atender vocês. Obrigado, né? Obrigado. Deu? Já que não consegue, o seu tio. Não, eu também engasguei, né?